versículo 1 e versículo 2. Portanto, agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque, por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Amém e glórias a Deus. Amém, irmãos? Vamos nos assentar em nome de Jesus. Em uma outra tradução, o versículo 1 é acrescido da seguinte frase: que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Irmãos, sabemos nós que aqueles que andam na carne não podem agradar o Senhor. Estar em Deus, estar em paz com Deus, é andar em Espírito. Estar em Espírito, viver em Espírito. Estive nessa tarde pensando em Espírito, e eu poderia dizer que o tema dessa palavra dessa noite é em Espírito. Eu poderia estar falando acerca das obras da carne, mas creio eu que é melhor nós focarmos pelo ângulo positivo dessa dualidade de carne e espírito, para nós compreendermos o que é estar em espírito. Nós sabemos que a palavra carne, ela diz respeito à nossa natureza humana, e natureza humana corrompida, e que a nossa alma, o que nos dá entendimento das coisas e do mundo que nos cerca, está intimamente ligado ao nosso corpo, e a junção da alma com o corpo, nós podemos dizer carne. Uma forma de explicar a ação e a intenção do nosso eu, do nosso ego, é andar na carne, estar na carne. Em verdade, todos nós temos nosso corpo físico, e deste corpo físico nós temos acesso ao mundo que nos cerca. E o pensamento de Deus é que nós estejamos não na carne, não andando segundo a natureza pecaminosa, não andando segundo os ditames de Satanás, mas debaixo da orientação de Deus. E isso eu diria estar em espírito. Eu estava percorrendo as páginas de 2 Coríntios e propus no meu coração nesta tarde de detectar algumas características, alguns sinais dentro de 2 Coríntios do que é estar em espírito. E ali eu me defrontei com um versículo também conhecido e muito usado, e muitas vezes usado de forma equivocada na igreja, porque o Senhor é Espírito, e aonde está o Espírito do Senhor, há liberdade. Somos livres pelo Espírito Santo de Deus, pela presença de Jesus em nós, através do seu Espírito. Recebemos uma liberdade, mas não uma liberdade para fazermos aquilo que quisermos, segundo a nossa própria vontade, mas uma liberdade para glorificarmos ao Senhor, uma liberdade para buscarmos a glória de Deus, uma liberdade para sermos transformados pelo mover de Deus em nossa vida. Esta é a liberdade que nos é dada por Deus, não para fazermos segundo nossa própria vontade, não de acordo com o nosso entendimento, mas de acordo com o entendimento que provém de Deus para as nossas vidas. Em espírito, vivemos pela fé e não por vista. Mas também não podemos confundir o conceito de fé, porque a nossa fé, ela deve ser uma fé alicerçada na Bíblia,
e não uma fé também baseada nos nossos desejos, nas nossas vontades, não segundo os nossos pensamentos, mas segundo os pensamentos de Deus. A fé que agrada a Deus é a fé bíblica, a fé que se alicerça na palavra, uma fé que está entranhada na palavra. E por meio desta fé bíblica, nós alcançamos o entendimento e temos o discernimento do Espírito em nós, para compreendermos as ações de Deus e para recebermos o fortalecimento para lutarmos e obtermos a vitória que Deus espera que nós tenhamos e que Deus nos concede. Mas a vitória de Deus em nossa vida é concedida por meio do entendimento espiritual, pelo discernimento, pelo exercício de uma fé viva. Reside, meus queridos, a grande batalha que está presente no interior de cada um de nós. Quando nós temos liberdade para buscarmos ao Senhor, se estamos em espírito, porque na carne as pessoas não podem agradar a Deus, e estando na carne pode-se imitar aquilo que é do Espírito Santo de Deus. Mas estando em espírito, aquilo que é da carne cai por terra. Se estamos na carne, podemos imitar aquilo que é em espírito, mas uma imitação barata que não resiste à menor prova, uma imitação que não resiste ao mover real do Espírito Santo de Deus. Mas quando estamos em espírito, aquilo que é carnal cai por terra. É preciso retirar da nossa vida aquilo que representa a nossa natureza distante de Deus. É possível estar em espírito, sim. E uma das medidas é justamente levarmos prisioneiro os nossos pensamentos perante Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. E a palavra do Senhor nos diz que as armas com as quais nós lutamos, elas não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. E todo argumento e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus deve ser levado prisioneiro até Cristo Jesus. Você sabe o que isso quer dizer? Que o Senhor Deus, Ele dispõe para nós, por meio da palavra dEle, armas que são espirituais, que vão fazer com que nós possamos destruir as fortalezas que são levantadas por Satanás contra as nossas vidas, e que fazem com que pessoas não tenham liberdade para estar na presença do Senhor. Quais são as prisões que o diabo usa para impedir que as pessoas sirvam a Deus em espírito? Para que as pessoas adorem a Deus em espírito? Para que as pessoas tenham vida com Deus? A prisão começa na mente, nos pensamentos. E o diabo tem impedido os pensamentos das pessoas através dos vícios, através da pornografia, através do estado de pecado, que se torna arraigado e gera uma prisão, gera um encastelamento, gera um castelo. É como se a pessoa estivesse presa naquela torre lá no alto e cercada por portões com fortes e grandes correntes imediatas, em que não se consegue chegar até a torre, ou descer da torre para chegar até uma liberdade. E isso acontece na mente, no interior das pessoas. Pessoas que estão aprisionadas. E os sintomas dessa prisão é que não há, primeiro, a menor vontade de estar aonde Deus está. Esse constrangimento em que a pessoa ela não se propõe no seu coração, e muitas vezes quando chega a concordar em estar na casa do Senhor, mesmo estando na igreja, a pessoa pode estar sabendo e tendo consciência que precisa ler a Bíblia Sagrada, mas não consegue. Sabe que precisa ter uma vida de oração, mas não consegue. Isto são fortalezas espirituais que se levantam contra a pessoa e que fazem da pessoa prisioneira na sua própria mente. Em espírito, nós conseguimos colocar a nossa mente a serviço de Cristo Jesus.
Como isso pode acontecer?